consagrar no coração da igreja. Quero ser o amor no coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo do Catecismo. Quero pedir desculpa que ficamos dias, 15 dias, Alisson? Né? Sem postar. Eu estava viajando, depois peguei uma gripe e ainda estou um pouco rouco, né? Estava tossindo no meio, ainda estou tossindo, então peço desculpas se caso sair alguma tosse aí, tá bom, gente? Mas estamos aqui, com a graça de Deus, para dar sequência sobre o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos iniciar, né, fazendo a nossa oração, pedindo a graça, as luzes do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamados. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, a força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre conhecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, queridos e amados irmãos, então nós vimos o último encontro, foi a aula, encontro 18º, né? Da segunda parte do Catecismo. Nós vimos sobre o sacramento da unção dos enfermos, encerramos essa parte dos sacramentos de cura. Hoje, nós vamos na nossa aula, 19ª aula, encontro, nós vamos começar a falar sobre o sacramento da ordem, que no Catecismo, no número 1573, vai dizer os sacramentos do serviço da comunhão. É muito interessante que esses dois últimos sacramentos que nos falam do Catecismo, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, diz assim, olha, dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação dos outros, né? De outrem. Se contribui também para a salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Que interessante, né? O sacramento, inclusive, do matrimônio, é um serviço ao outro. Então, hoje nós vamos ver isso, né? Depois a gente vai ver. Né? Então, as pessoas casam por amar ao outro, e não para servir a si próprio. A ordem também, as pessoas se tornam padre, diácono, bispo. Não é para si próprio, é para os outros. Esse sacramento serve para a salvação dos outros. Os outros, não, os outros sacramentos é para nós, né? Para o indivíduo, para o sujeito, para o filho e assim por diante. Né? Mas esses é para servir aos outros. E se eles contribuem para a nossa salvação, diz o Catecismo, é por causa desse serviço, ou seja, servindo bem ao irmão. Então vamos falar então sobre o sacramento da ordem. Diz aqui o Catecismo, no número 1536. A ordem é um sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo e seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do mistério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. O bispo, o padre e o diácono. Daí o Catecismo fala os motivos desse sacramento, porque o nome da ordem, né? Porque o nome do sacramento da ordem, né, diz assim: a palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, né? Sobretudo os corpos dos governos que governavam, né? Ordenatio, ordenação, designa
a integração no órgão, né? Na ordem. Na igreja, há corpos constituídos na tradição, não sem fundamento nas Sagradas Escrituras. Chama desde os tempos primitivos, a palavra em grega taxeis, né? Taxeis, de ordens em latim, né? De ordens, traduzido para o latim, e instaura a ordem. Né? Por exemplo, a liturgia fala do Ordo Episcoporum, ordem dos bispos, e da ordem Presbyterorum, ordem dos presbíteros, e do Ordo Diaconorum, ordem dos diáconos, e assim por diante, né? Hoje, a palavra ordinato, ou ordenação, é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Agora, aqui é só por causa desse, se vocês podem ler, para entender o porquê que a igreja adotou esse nome de ordem. Então, o sacramento da ordem na economia da salvação. Primeiro, a gente tem que entender o que é o sacerdócio, né? Então, lembrando que para a igreja, sacerdote é o bispo e o padre. O diácono não é sacerdote, embora ocupa o terceiro grau do sacramento da ordem, né? Antes de ver aqui o catecismo, eu vou dizer que eu pesquisei, talvez ajude a gente aqui a falar um pouquinho desses 3 graus da ordem. Então, primeiro, é um sacramento que possui 3 graus. É o único, né? Não é 3 sacramentos, é 3 graus. Né? O primeiro se recebe é o diaconato, depois o segundo é o presbiterato, o padre, e por fim o bispo. Né? São esses graus. O sacramento do serviço de Deus, isso é importante. É o sacramento do serviço de Deus e o serviço da igreja para a salvação das almas. A finalidade é única, por isso um só sacramento. Existe um mandato, uma delegação, né, da igreja, por isso ordem. É um mandato da igreja. Eu não exerço, eu sou padre, eu não exerço no meu nome, eu exerço o nome da igreja. Então, entender o conceito do sacramento, do conceito de sacerdote, né? Porque mudar o conceito do sacerdote muda toda a natureza da igreja. Né? Vamos tentar compreender isso. Sacerdote, o que é entendido como sacerdote para nós, assim? Simples assim, mas um pouquinho de teologia. Sacerdote é uma ponte entre o homem e Deus. Para ser uma ponte, ele tem que ter algo de humano e algo de divino. Ou seja, porque ele tem que ligar o humano a Deus. No Antigo Testamento tinha sacerdote, mas eles não conseguiam. Né? Eles eram separados do povo, depois enviados ao povo, mas faltava o quê? A parte divina. Vamos continuar. Para que ele tenha algo de divino, o separa do povo. Né? Lembra disso? Para que ele esteja mais perto de Deus, o separou, não tira do meio do povo, né, para ficar mais próximo de Deus, e assim ele, sendo tirado do meio dos homens, em favor dos homens, né, a fim de oferecer, né, um sacrifício, para ser o quê? Ponte entre o homem e Deus. No Antigo Testamento, isso era limitado, como eu já disse, porque os homens não conseguiam, né? Embora se separassem, por mais que se aproximassem de Deus, eles não eram divinos. Né? Tem uma cena aqui no Bolonganismo, mas os anjos fazem essa ponte, né? Por isso os anjos também são considerados sacerdócio. Alguém já deve ter visto algumas imagens de anjos que eles têm uma estola, porque eles fazem isso. Recordemos lá em Betel, da cena de Jacó, né? A escada de Jacó, a famosa escada de Jacó no Antigo Testamento, que Jacó viu essa cena, os anjos subindo e descendo, levando, né, oferendas dos homens a Deus. Então eles fazem, essa é a ponte. É por isso que os anjos também são considerados sacerdotes. Jesus Cristo, aí vem, né? Eu estou resumindo aquilo que o catecismo vai dizer aqui. Ele faz aqui um panorama do sacerdote da antiga aliança, vocês podem ler, está muito claro, e depois fala do único sacerdócio de Cristo.
né? Que eu vou dizer um pouquinho. Jesus Cristo, então, ele tem as duas naturezas, né? Por isso ele pode ser a ponte verdadeira, ou o pontífice verdadeiro. Ele tem a natureza humana e divina, então ele pode fazer a ponte. Cristo é uma pessoa de duas naturezas. Nós já vimos isso na primeira parte do estudo do Catecismo, sobre o credo, como falamos de Jesus, né? E tem duas naturezas. Então isso quer dizer que nele está ligado os dois extremos da ponte, né? O que é uma ponte? Num rio ou no lago? Ela liga as duas extremidades do rio, né? Uma margem e outra. Aqui, o rio que separa essa distância. A margem onde está a humanidade e a margem onde está Deus. Então, Jesus é o único que pode fazer o quê? Essa ponte verdadeira, porque ele é o único que tem as duas naturezas. Os dois extremos da ponte, a natureza humana e a natureza divina. E que se unem numa coisa só, que é a única pessoa de Jesus Cristo. Quando a igreja, e aí vem, quando a igreja ordena um rapaz, um homem, ela tira do meio do povo este rapaz, este homem, separa e o ordena. O que a igreja diz? Ela vai, esse rapaz vai poder agir como um instrumento dessa pessoa. Que pessoa? De Jesus Cristo. Está lá no número 1448. Aqui fala do único sacerdócio de Cristo, no número 1544 a 1548. Vai falar depois, 1548 fala da pessoa in persona Christi que os padres são. Mas aqui, falando do sacerdócio de Cristo, diz assim: todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, um só mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2,5, né? Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como prefiguração do sacerdócio de Cristo, único. Somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é santo, inocente, sem mancha, e com esta única oblação levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados, isto é, pelo único sacrifício do Senhor. Continua o catecismo. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja. Nós já falamos disso quando falamos da Eucaristia, né? Não é que Jesus está morrendo de novo, não. Está trazendo presente aquele único e verdadeiro sacrifício de 2000 anos atrás. Porque ele se eternizou, então ele pode se fazer presente no momento da missa. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros, né? Então, daí o catecismo fala, né, da participação dos sacerdotes, dos fiéis, né? Do ministro, né? Que são as duas participações no sacerdócio de Cristo. O sacerdócio comum dos fiéis, pelo batismo, né? E o sacerdócio ministerial. Existe uma diferença, né? Um faz parte da hierarquia. Pois o catecismo aqui no número 1548 fala dessa in persona Christi, né? O sacerdote, o padre, age na pessoa de Cristo, que é o do Cristo, né? Muito bem. Esse sacerdócio é ministerial. O sacerdócio do padre, do bispo, né? Essa missão que o Senhor confiou aos pastores do seu povo é um verdadeiro serviço. Então os padres são ordenados não para si, mas para exercer um sacrifício, né? E em nome da igreja. Olha só, quando é batizado, a pessoa se torna parte do corpo de Cristo. Por isso exerce o sacerdócio, né? Que é um corpo sacro. Por que tem o sacerdote comum de todos os batizados? Por isso, vou tentar explicar. Quando é batizado, a pessoa se torna parte do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo é o quê? Um corpo sacerdotal. Por isso eu sou inserido nesse corpo sacerdotal de Jesus Cristo. Por isso o batizado tem algo de sacerdotal, porque faz parte do corpo de Cristo.
Mas aí, quando é ordenado esse batizado, ele se torna persona Christi, né? É um sacerdócio ministerial, não comum. Dentro deste corpo sacerdotal, que é a igreja, né, onde os batizados são inseridos, algumas pessoas são escolhidas, ou seja, são tiradas deste povo, lembra, do meio do povo, para que elas sejam ministros, ou seja, instrumentos conscientes e livres. Eu sou um instrumento, mas consciente e livre, não perdi minhas faculdades, né, de consciência. Não sou um instrumento inanimado, como é um instrumento consciente e livre. Para o quê? Agir com liberdade, não em próprio nome, não no meu próprio nome, mas em nome dele, de Cristo, de Jesus Cristo. O Padre age na pessoa de Cristo. Ele entra neste mistério da união hipostática, que a gente já viu lá na primeira parte. A hipostática de Cristo, que une céu e terra, humanidade e divindade. Bom, então, é mais ou menos isso. Aqui, a partir do número 1554 até o número 1571, vai falar dos 3 graus do sacramento da ordem, que é muito simples, vocês podem ler, e eu vou fazer um pequeno resumo, né? Os 3 graus do sacramento da ordem. Jesus disse na última ceia que viria o Espírito Santo para ensinar aos apóstolos todas as coisas. Então, Jesus ensinou muitas coisas, mas deixou algumas coisas reservadas para que o Espírito Santo ensinasse os apóstolos. Lembra que Jesus disse para os apóstolos algumas vezes: eu tinha muito ainda a ensinar-vos e a dizer-vos, mas por enquanto vocês não vão poder suportar. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, muitas coisas o Espírito revelou aos apóstolos, né? Depois da ressurreição de Jesus, que envia o Espírito Santo. E esse sacerdócio ministerial, o sacramento da ordem, nesses 3 graus, né, é uma instituição divina, porque vem de Deus, e apostólica. Por quê? Por causa que Jesus disse que o Espírito Santo ia agir e ensinar os apóstolos, os atos apostólicos, os atos dos apóstolos, são normativos para a igreja. Isso é importante também. Então, o que os apóstolos fez, os atos deles são normas, depois se tornam normas, né? Isso é a nossa fé católica. Então, por isso que hoje a igreja não se atreve a mudar o que os apóstolos fizeram. A questão de ordenação, tudo isso, não vou entrar nessa polêmica aqui, não é o nosso interesse, né? Mas temos que olhar para os apóstolos. Né? A igreja olha para os apóstolos, porque os atos apostólicos são normativos. A comunidade, depois dos apóstolos, os bispos, os sacerdotes, depois dos apóstolos, daí já não é, senão tudo que eu fizer também pode, como os bispos fazem hoje, pode se tornar norma. Algumas coisas podem mudar, outras, né, normas não. Aquelas que são divino e apostólica não pode, as outras sim. Né? Para nós católicos, a revelação, por quê? Porque para nós católicos isso é importante, a revelação vai até a morte do último apóstolo, que foi São João. Depois disso, não se considera mais, né, que seja revelação. Né? Pode ser explicação da revelação, isso sim, né? Mas não é mais a revelação. Tá bom, amados? Então, o catecismo aqui vai falar sobre esses 3 graus da ordem, né? A ordem episcopal, o número 1555, né? Entre aqueles vários ministérios que desde os primeiros tempos são exercidos na igreja, conforme até essa tradição, o lugar principal é ocupado pelo munus daqueles que constituídos no episcopado, conservam a semente apostólica por uma sucessão que vem ininterrupta desde o começo. Né? É os bispos aqui. Pois, no número 1562, fala da ordem dos presbíteros. Né?
que são cooperadores dos bispos. Presbíteros são cooperadores dos bispos, né? Os presbíteros existem em torno do bispo. Isso é importante porque não é o conjunto, a soma dos bispos, dos padres, que formam o presbitério, mas é esse presbitério em união com o bispo. Então, os padres sozinhos não constituem presbitério, mas tem que estar unido ao bispo. Isso é importante, né? Muito bem. Daí, esse presbítero, junto com os bispos, né, que são os sacerdotes, são ordenados para oferecer o sacrifício e perdoar os pecados, né? Oferecer o sacrifício, né, na missa, né? Que esses dois sacramentos, a comunhão, do perdão dos pecados, é aquele que mais se recebe, né? O perdão se recebe, o sacramento da confissão, todas as vezes for preciso, né? E a comunhão também. Agora, a ordem, só uma vez, embora tenha 3 graus. Batizado, uma vez. O crisma, né, uma vez, né? A unção dos enfermos também se recebe, que é o sacramento da cura, outras vezes. Mas o que mais se recebe, o sacramento, os que não se repetem jamais, né, é o batismo, o crisma e a ordem. Todos os outros podem ser repetidos. Os que mais se repetem é a Eucaristia e a confissão. A unção dos enfermos também. E vai se falar mais padre do casamento. Pode se repetir uma segunda vez, quando fica viúvo. Fora isso, não, né? Se a pessoa ficou viúva, ela pode casar novamente. Né? Fora isso, não tem como. Né? É por isso que se diz que se repete também. Tá bom? A ordem não se repete, embora tenha 3 graus, mas não se repete. Não vou ser ordenado diácono de novo, por uma vez, não tem como, né? Fui ordenado padre, não tem como, né? E graças a Deus, se Deus quiser, não vou ser ordenado bispo, né? Então vou ficar só aqui, né, Alisson? Muito bem. Ok, irmãos. Então aí a ordem dos diáconos, né, para o serviço, um serviço especial da caridade. Então isso é muito importante sobre os diáconos, né? Que é o grau inferior, né? As mãos lhes são impostas não para o sacerdócio, mas para o serviço especial da caridade. Para a ordenação ao diaconato, só o bispo impõe as mãos, significando assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas tarefas de sua diaconia. E isso é importante entender que hoje se confunde muito o serviço diaconal com o serviço litúrgico. Ele faz parte também da liturgia, mas a missão principal do diácono não é o serviço litúrgico, é o serviço da caridade, né? O amor ao próximo, de ajuda ao próximo, o serviço da caridade que o bispo deve exercer também, mas principalmente através dos diáconos. Tá bom, queridos amados irmãos? Na próxima a gente vai falar sobre como a ordenação, né? A celebração desse sacramento, tá bom? Obrigado a você por acompanhar até aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima. Deus abençoe você.